Você já conheceu alguém da sua idade que parecia ser bem mais jovem? Não por conta da aparência física, mas por conta do que vestia e como se apresentava? E também já conheceu aquela pessoa assim mais jovem que parecia ser bem mais velha por conta do que vestia? A verdade é que alguns hábitos e escolhas acabam envelhecendo o nosso visual, sem que a gente perceba. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, não é necessário gastar muito dinheiro para corrigir isso. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês os erros mais comuns que costumam envelhecer o nosso visual. E vou te dar dicas para que isso não aconteça mais. Se você não conhece esse canal, meu nome é Cristiane. Esse é um canal que fala sobre moda e estilo para as pessoas reais, moda real. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar mais vídeos como esse. Vamos para o tópico 1 desse vídeo? Usar roupas largas demais e sem estrutura. Muitas mulheres acreditam que usar roupas largas ajuda a esconder o corpo. Eu entendo essa atitude, porque com o passar dos anos, o nosso corpo vai mudando, né? A gente não tem mais aquela cinturinha, né? Os seios às vezes já estão um pouco mais caído, a gente já tem uma gordurinha ali na barriga que a gente quer realmente disfarçar. Só que a solução não é usar roupas mais largas, porque às vezes isso acaba deixando a gente até mais quadrada, com aparência maior. Existe uma diferença entre uma roupa confortável e uma roupa sem modelagem. Porque pensa comigo, quando você usa uma roupa larga demais, uma roupa que não é para o seu tamanho, você não esconde só aquelas partes do corpo que você quer disfarçar. Você também esconde as suas qualidades. Algo que você deveria, né, elevar, chamar atenção. Você acaba escondendo também aquelas partes do seu corpo que são bonitas. Então, nem sempre uma roupa larga, ela vai disfarçar. Às vezes ela pode passar uma imagem de desleixo, né? Que você não se preocupou com aquele look, que você vestiu qualquer coisa, como se tivesse com uma camisa do seu namorado, do seu marido. Então, nem sempre ela vai disfarçar. Ela pode transmitir uma imagem de desleixo e, o pior, às vezes te deixar até maior do que você é. Isso não significa que você vai usar roupas apertadas demais. Nós temos que ter um equilíbrio. Você vai experimentar uma roupa, não vai ser aquela roupa super apertada e nem aquela larga demais. Você tem que escolher uma modelagem apropriada para o seu corpo. Então você tem que experimentar, ver se a roupa ficou com um bom caimento, se ela não está muito apertada, se você consegue ter mobilidade com aquela roupa. E aí você precisa ter um equilíbrio, nem apertada demais, nem larga demais. Uma camisa bem cortada, uma calça com a modelagem adequada para o seu corpo e um blazer estruturado pode deixar esse look bem elegante. Então, você não precisa tentar esconder o seu corpo. Às vezes, o uso de uma terceira peça, ela pode dar aquela disfarçada que você procura. Mas aí você não precisa estar com um look todo largo, entende? A gente tem que ter, né, um equilíbrio das peças, né? Você pode usar uma calça do tamanho do seu corpo, uma camiseta do tamanho do seu corpo e colocar um blazer por cima, uma terceira peça, colocar um colete que vai dar aquela disfarçada na barriga, na cintura. Então, você não precisa ser extremo, né? Tudo muito largo ou tudo muito apertada. A roupa, ela precisa caber no seu corpo de forma confortável. Então, vamos para o tópico número 2, descuidar do cabelo. Esse é um erro que muitas mulheres acabam cometendo, muitas vezes por falta de tempo, né? Por falta de hábito mesmo, né? De ter fazer aquele cronograma, de ter aquele cuidado a mais com o cabelo. Só que vamos prestar atenção. Se você quer parecer ser uma mulher
mais jovem ou realmente da sua idade, às vezes você pode colocar uma roupa linda, impecável. Se o cabelo não está cuidado, ele acaba passando uma imagem diferente do que você gostaria. Concorda? E quando eu falo de cuidar do cabelo, eu não estou falando de ter aquele cabelo perfeito de capa de revista. Não, eu estou falando de um cabelo lavado, um cabelo que você hidrate, que você perca um tempo ali cuidando dele, que faça um penteado, que esteja penteado. Então não precisa ser aquele cabelo capa de revista, que na maioria das vezes a gente não tem tempo, demanda dinheiro, salão. Mas uma hidratação em casa, você consegue fazer. Lavar o cabelo a cada 2 dias, você consegue fazer. Pentear o cabelo para sair, você consegue fazer. Então, o cabelo, ele faz parte da sua imagem, ele faz parte do seu look. Então, ele tem que ser pensado também junto com a sua vestimenta. Você vai vestir, o que combina aqui? Combina um rabo de cavalo? Combina um cabelo solto? Eu faço uns cachos com babyliss? Eu prendo um coque baixo? Então, o cabelo, ele também faz parte desse seu visual, da imagem que você quer passar. E um cabelo descuidado, ele realmente envelhece. Os antigos já falavam, né? O cabelo é a moldura do rosto. E aí, junto com isso, você pode pensar num corte moderno, né? Um corte mais atual. Muitas vezes as mulheres passam, né, muito tempo com o mesmo cabelo, porque tem medo de mudar, tem medo da mudança, né? Então, às vezes é importante mudar, é importante também vivenciar algo diferente, porque você provavelmente vai gostar. Então, nem sempre ficar sempre com o mesmo cabelo na zona de conforto é uma boa opção, principalmente se você não quer aparentar ter mais idade do que você tem. Sem falar que um cabelo ressecado, desgrenhado, ele acaba envelhecendo a sua imagem. E um cabelo bem hidratado, bem cuidado, penteado, ele acaba deixando, sim, a mulher mais elegante. Quando você for compor seu visual, pense bastante, preste atenção no seu cabelo também. Agora nós vamos para o tópico 3. Vestir apenas roupas escuras. Essa eu confesso que eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Principalmente quando mais jovenzinha. Queria parecer mais magra, achava mais fácil montar look com roupas pretas. E aí a gente acaba pecando, né, nessa questão. Porque geralmente a roupa preta traz um visual mais pesado, né? Quando você vê assim alguém com roupa preta já traz um visual mais pesado, mais poderoso, mais remete uma coisa mais forte. E existe até uma crença que o preto combina com tudo, que o preto emagrece. E até verdade até certo ponto. Mas quando a gente passa a usar somente roupa preta e principalmente próximo à área do rosto, ele acaba carregando, escurecendo e às vezes ele evidencia as suas marcas, as suas expressões. Então, um preto na parte de cima, principalmente próximo ao rosto, ele evidencia a sua marca de expressão. Então, nem sempre o preto vai transmitir aquilo que você quer, né? De emagrecer, de parecer mais jovem, não vai. Ele pode acabar pesando. Isso não significa que você deva abandonar o preto. Eu não abandonei os meus, porque eu continuo amando preto. Mas você deve equilibrar. Você não vai somente usar preto. Você não vai ter aquele guarda-roupa da Mônica que você abre e só tem peça preta. Você vai equilibrar. Então você pode usar o preto com uma blusa com um tom mais claro, um colar que ilumine, uma maquiagem mais clara, mais neutra, porque isso vai trazer luz para o seu rosto, vai te iluminar e não vai deixar tão pesado a ponto de evidenciar suas linhas de expressão. Então, não abandone o preto, mas tenha muito cuidado na hora de usá-lo, principalmente se você não quer ficar com aquelas linhas de expressão
bem à mostra, aparentando que você é mais velha do que você é. Tópico 4. Usar acessórios ultrapassados ou em excesso. Nós já falamos por aqui que um acessório pode transformar completamente uma produção. Porém, quando usado em excesso, ele pode deixar sim o look mais pesado. Às vezes o que acontece? A pessoa coloca um brinco muito grande, um colar bem chamativo, um monte de anéis, relógio, pulseiras grandonas, e aquilo acaba sim deixando o look mais pesado. Quando você olha, você vê um visual mais não orna. Não orna. Às vezes o menos é mais, já ouviram aquilo? Então você pode estar com um colar mais delicado e aí chama atenção para o brinco. Você pode estar com um mix de pulseira, mas aí você já usa menos anéis. Então você tem que ter um equilíbrio nas peças que você vai usar. Você não vai botar tudo too much, tudo exagerado, grande. Então, faça um equilíbrio. Quer usar um brinco maior? Coloca um colar mais delicado. Quer usar um mix de pulseira? Coloca menos anéis, não é? Então, tem que ter um equilíbrio entre as peças. Porque senão, o que que acontece? Nada ressalta. Nenhuma peça que você colocou vai ressaltar, porque tudo chama atenção ao mesmo tempo. Então, a peça que talvez você queria dar um destaque, aquele anel mais bonito, um anel que tu ganhou, uma pulseira diferente, então não vai chamar atenção, porque tudo chama atenção. E aí, o olhar da pessoa não sabe nem para onde ir, né? Fica uma confusão de informações. Por outro lado, acessórios modernos e bem escolhidos podem rejuvenescer o seu look e deixar ele muito mais elegante e interessante. Então, uma dica importante: escolha um ponto focal. Se você quer chamar a atenção mais para o colo, um colar bonito. Se você quer chamar a atenção para as mãos, anéis, né? Uma pulseira bonita. Então, não misture tudo. Escolha um ponto central, porque nem sempre mais significa melhor. Vamos ter um equilíbrio. Tópico de número 6. Não cuidar da postura. Essa até eu tenho que ficar muito atenta, muito atenta. Geralmente, nós que somos um pouco mais alta, temos a tendência de sempre estar mais relaxada, né? Ou se encolher para poder não parecer tão grande, não parecer maior do que as outras pessoas. E aí, com isso, a gente acaba ficando com a postura, né, incorreta. E nós sabemos que quando a gente vê alguém assim, a gente já remete a uma pessoa mais velha. Então, o simples fato da sua postura não estar legal, tá mais curva, já remete a uma pessoa mais envelhecida. Então, se você não quer parecer ser mais velha do que você é, ter mais idade do que você é, vamos cuidar da postura, porque a postura, né, ela já traz uma sensação de que essa pessoa está mais ativa, é mais preparada, está à frente. Então, a postura, ela transforma o seu visual. Se você bota uma roupa legal e você tá com a postura, ai, parece... Sabe aquela coisa que o povo não segurou o look? É quase isso. Você fica, né? Pode botar a roupa que for, mas você tá... Ai. Então, mata o look ali. Então, a postura, além de te rejuvenescer, ela te deixa muito mais elegante. Uma postura bem alinhada, ela acaba transmitindo, sim, autoridade, energia, confiança. Então, a gente precisa estar atenta a esses detalhes. Não adianta estar com uma roupa bonita, bem passada, um cabelo bem hidratado e a postura, né, de uma pessoa triste, cabisbaixa, sem confiança. Então, mantenha a postura. Então, uma dica: comece observando a sua postura quando você está vendo televisão, quando você está ao celular, quando você está caminhando, pede alguém para te filmar, para você poder observar, porque às vezes a gente não percebe que não está com uma postura legal. E aí, as pequenas mudanças
né, vão transformando os nossos hábitos e aí a gente vai corrigindo e automaticamente ficando mais elegante. Pequenas mudanças fazem muita diferença. Depois de um tempo, você se autocorrigindo e trabalhando nessa postura, você vai sentir uma grande diferença quando você comparar uma imagem com a outra. Você vai ver que você ficou muito mais jovem, né? Ou de acordo com a sua idade e parecendo ser muito mais confiante, mais ativa, mais interessante. Às vezes somente por conta de corrigir a sua postura. Tópico de número 7. Não cuidar da sua pele. Outro erro muito comum que nós mulheres cometemos demais é achar que cuidar da pele é algo fútil, desnecessário, que não tem tanta importância. Só que, olha bem, se você quer parecer uma pessoa condizente com a sua idade, a primeira coisa que as pessoas veem e observam é a sua pele. Cuidar da pele não está ligado somente à estética. Cuidar da pele está ligado ao nosso autocuidado. Uma pele limpa, cuidada e protegida, ela acaba transmitindo uma sensação de uma pessoa mais descansada, mais bem cuidada. Então faz muito parte disso, porque quando as pessoas olham para você, elas também percebem a sua pele. Elas observam a sua pele. Então, você não precisa ter uma rotina complicada com vários passos de skincare. 3 passos já deixam você com uma pele com aspecto de bem cuidado. Limpeza, hidratação e proteção solar, que é extremamente indispensável. Não é sobre parecer mais jovem, é sobre parecer bem cuidada. Então, gente, eu quero que vocês fiquem sempre com uma coisa na mente de vocês. Elegância não tem idade. E parecer bem não significa parecer ser mais jovem. Significa transmitir cuidado, autoestima e confiança. Então, pequenas mudanças como cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar da postura, ter um cuidado com a vestimenta, com a sua roupa, pode transformar, sim, o seu visual e transmitir uma imagem muito mais cuidada e jovem. Agora me conte aqui nos comentários quais desses erros você já cometeu ou comete, porque eu adoro ouvir as experiências de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Um beijo grande e até a próxima!